A paz do Senhor seja convosco. Amém. Meus amados, antes de nós começarmos a nossa exposição da palavra de Deus, eu queria dar 4 avisos aqui rapidinho. Lembrando que hoje à noite nós temos cantina, tá? Então, em vez de comer a pizza, comer na cantina. Aqui em cima, cantina em prol da OCC. O que é a OCC? É um projeto do Instituto Billy Graham que nós fazemos com crianças. Nós já começamos no Moraes e sábado vai ser a abertura daqui da igreja. Nós precisamos do apoio de toda a igreja. OCC, Operação Criança com Cristo, ok? Segundo aviso. Então não esqueça, em vez de ir para pizza, cantina, em prol da OCC. Segundo aviso, as camisas de missões mundiais, tá? Os irmãos que quiserem fazer o pedido, procurar a irmã Salete, irmão Gonzaga, tá? Que eles vão fazer o pedido. As camisas estão aí, são belíssimas, ó. Tem a rosinha para as mulheres, a amarelinha lá e as pretas e azul para os homens. Mas o homem também, se quiser usar, né? Fiquem à vontade. Tá certo? Eu gosto da preta. Terceiro aviso, encontro de casais. Quinta-feira, estamos retornando. Ministério da Família está voltando com os encontros de casais. Sairemos daqui 7 horas da noite, casais. Todo mundo aqui, porque nós vamos lá para a casa do seu Armando. Eu não sei se ele sabia ainda. Mas sabia, já, seu Armando? Pronto. Não... Brincadeira. Irmã Dulce, seu Armando. Então não vai ser lá na casa do seu Armando e da irmã Dulce, tá? Vai receber o Ministério da Família e todos os casais lá. Tá certo? 7 horas, porque fica pertinho aqui a Serra de seu Armando, mas a gente sair para a gente começar no horário, aquela velha reverência de sempre, horário para começar, horário para terminar, certo? Então, encontros de casais, lembrando, 19 horas, nosso horário é 19h30, mas como nós temos que nos deslocar, brancos, se quiser vir, fique à vontade, Eduardo já deu ok que vai vir, uns cães dele brancos, cabelinhos brancos, só na frente, né? Então, meus amados irmãos, são esses os avisos. Por quê? Porque nós estamos praticamente, começando o ano, as atividades normais dos ministérios. Então, nós temos essas atividades. Amém? Meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus. Nós temos que nos vestir da armadura de Deus. Por que nós temos que nos revestir da armadura de Deus? Pegar a armadura de Deus. Nós vamos ver que Paulo, ele manda nós pegarmos a armadura de Deus e nos vestir da armadura de Deus. Por quê? Há uma batalha espiritual, sim. Vocês entenderam? Há uma batalha espiritual, sim. Às vezes há o exagero, né? Querem botar Satanás no telefone, na cadeira, que quando o ar-condicionado para, aí tem os exageros das igrejas neopentecostais. Querem amarrar Satanás, querem correr atrás de Satanás, querem botar nome nos demônios. Então existe isso aí, até afugenta às vezes algumas pessoas a vir até a igreja. Por quê? Porque eles pensam que o meio da igreja tradicional, como é a nossa batista, é igual às igrejas neopentecostal. Para você trazer um marido aqui, mulher que é crente, só a misericórdia de Deus. Ele disse, eu vou nada, já fica assombrado, assustado. O que é que Deus diz, Jesus diz, Tiago, o irmão de Jesus, diz que nós temos que resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós vamos ver hoje que a posição da igreja é uma posição de defesa, não de ataque. Não de ataque. Nós vamos entender isso detalhadamente nesse texto hoje poderoso. Abram suas Bíblias em Efésios 6, nunca preguei aqui, viu? Em Efésios 6 na igreja. Efésios 6. O pessoal pensa que eu gosto de Efésios, não, primeira pregação, Efésios 6 na igreja. Efésios 6, nosso tema da noite é a armadura de Deus. Como nós temos que nos vestir, quais as armas que nós temos que andar. Nós vamos ver que essas armas são espirituais e não a arma física. Nós vamos ver tudo isso hoje, entender daqui. E que através dessa palavra Deus possa fazer morada no seu coração, para que você possa sair daqui encorajado, vivificado. Amém? Efésios 6, do 10, eu já tinha falado errado, né? Do 10 ao 20, tá? Vou ler os pares e gostaria que a amada igreja lesse os ímpares, como de costume da igreja.
Efésios 6, do 10 ao 20. A armadura de Deus. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com toda a verdade e vestindo a couraça em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Amém? Oremos novamente, desta feita por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, te bendizemos, te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor, salvador, redentor, transformador. Que o Senhor possa, ó Deus, nesse momento nos iluminar, ó Deus, para entender o que vem do Senhor, o que vem do céu, o que vem do alto. Fala, Senhor, à tua igreja, para que a tua igreja possa sair aqui revestida do teu poder, para que seja uma noite de encorajamento, mas também uma noite de salvação. Esta é minha oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Deixa eu só lembrar algumas coisas até chegar aqui no capítulo 6, tá? Qual era o propósito de Paulo? Qual é o propósito da igreja? O propósito de Paulo era falar do grandioso plano de salvação na vida da igreja. Falar do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele vai falar das bênçãos espirituais nas regiões celestiais, não bênçãos materiais. Por quê, pastor? Porque vai passar. É bom, mas vai passar. O alvo de Paulo era confortar esses crentes. Paulo estava preso. A segunda prisão de Paulo na igreja, lá em Roma, Paulo estava preso. E Paulo escreve essa carta para dizer: eu estou preso, mas o evangelho não está algemado. Eu estou preso, mas vocês que estão aí, igreja PIB de Araripina, vocês fazem parte do grandioso plano de Deus na história da redenção. Nós fazemos parte dessa história. A divisão da carta é justamente essa. No capítulo 1, Paulo fala do grande amor de Deus. Vai dizer que Deus nos amou, que Jesus Cristo desceu e morreu por nós na cruz do Calvário, e que o Espírito Santo ficou como selo, como penhor, como garantia. Nós agora estamos penhorados e garantidos. Já estamos na penhora de Deus, aguardando o dono vir buscar. Jesus Cristo, na sua segunda vinda. No capítulo 2, ele vai falar que a salvação é pela graça, mediante a fé. Vai dizer, não vem de vós, é dom de Deus, para que todo mundo fique no seu lugar, quietinho, porque senão o homem vai se orgulhar quando chegar lá no céu. Vai dizer, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí Paulo diz, graça mediante a fé, é pelo que o meu filho fez por você na cruz do Calvário. Paulo ora por essa igreja. E ele ora no capítulo 1, eu nem falei, no capítulo 1 ele faz a primeira oração, para a gente ver a importância da oração na vida da igreja. Paulo, no capítulo 3, ele diz que foi convocado para anunciar um mistério. Qual é esse mistério? Que Cristo veio para nos salvar, que os judeus não entenderam, que ele veio para os seus e os seus não o receberam, e os judeus e gentios faziam parte desse grandioso plano de Deus na história. Unidade, vai dizer que nós somos um em Cristo, um só batismo, um só Senhor, um só Deus, uma só fé, uma só esperança, um só Deus, e Pai de todos, e que age sobre todos, e que está sobre todos. A importância da unidade da igreja. No capítulo 5 ele vai falar de casamento,
famílias, filhos e sociedade. Como o patrão tem que se comportar? Como os empregados têm que se comportar diante de Deus? E ele chega até aqui, falando que nós temos agora que nos revestir da armadura de Deus, que a nossa luta não é contra os nossos irmãos, carne e sangue, não é contra o homem, mas contra principados e potestades. Há uma luta espiritual, sim, e o plano de Deus na história da humanidade sempre foi ter um povo, um só povo, a igreja reunida no final, a igreja reunida louvando, adorando a Deus. Para que tudo isso aconteça, ele dá aqui a chave de tudo isso. Esse versículo 10 a gente poderia parar aqui nele. Ele diz assim, quanto ao mais, aqui está a chave, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Poderíamos parar a pregação por aqui. Poderíamos ir para casa. Quanto ao mais, aqui está a chave para o restante todinho dessa perícope, dessa parte aqui que nós vamos pregar nessa noite, nós vamos expor nessa noite. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa é a chave que garante a igreja. Por quê? Porque nós encontraremos dificuldades nessa vida, encontraremos lutas espirituais, luta contra principados e potestades. Meus irmãos, o diabo não brinca, o acusador não brinca, o pai da mentira não brinca, ele não tira férias, ele veio para matar, roubar e destruir. E aqui onde a gente leu, vai dizer que havia um soldado romano, igual o soldado romano se prepara para uma guerra, a igreja tem que se preparar para uma guerra também. Nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus, vestindo-se de toda a armadura de Deus. Olha o que é que ele diz no verso 11: vistam-se com toda a armadura de Deus. Nós temos que estar preparados para uma guerra, vestindo-se de quê? Da verdade, da justiça, calçados com o evangelho da paz, com o escudo da fé, com o capacete da salvação, com a espada. A espada está aqui, a palavra de Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer: vestido de toda a armadura de Deus. E para isso, o que é que nós temos que fazer? Qual o primeiro passo que a igreja tem que fazer? Ele vai dando aqui os caminhos. A primeira coisa que nós temos, que ele diz no verso 11: vestir-se. E depois lá no finalzinho ele diz, vistam-se de toda a armadura de Deus. E quando ele chega no verso 14, ele disse, fiquem firmes. Então, o que é que nós temos que fazer como crente? A posição é de defesa. Revestir-se. Eu vi algumas traduções aí que tem não vestir-se, mas revestir-se. Revestir-se de toda a armadura de Deus e ficarmos firmes, preparados, em posição como um soldado vai para a guerra. O soldado de Cristo, ele tem que estar preparado. Preparado para quê? Para atacar? Não, preparado para resistir. Nós temos que estar preparados como bom soldado de Cristo. Por que nós temos que estar preparados? Por que nós temos que ficar em posição firme e revestido? Porque Jesus já venceu por mim e por você. Eis a boa notícia: Jesus já esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Mas é interessante, meus amados irmãos, que quando você mata uma cobra, que você corta a cabeça da serpente, o restante ainda fica se balançando, não é isso? O diabo ainda está ao nosso derredor, ele já foi derrotado, a cabeça dele já foi esmagada, mas é igual a cobra, você corta a cabeça e ela ainda fica se mexendo, ela está ao nosso derredor ainda. O diabo, ele não brinca. Jesus já esmagou a cabeça da serpente, mas ainda ela está se mexendo. Por isso, a posição da igreja é uma posição firme, é uma posição de aguardar, de resistir. Essa é a posição de vitória da igreja. Por isso nós temos que aguardar. Então Satanás já foi vencido, só que ele será lançado no lago de enxofre na segunda volta de Cristo. E ele só pode ir até onde Deus permitir. Nós temos um exemplo da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, quando foi em 1944, a coalizão se reuniu para atacar Hitler. Em 1944, Hitler foi vencido, foi derrotado, mas ele só se entregou, os
todos os soldados dele 1 ano depois. Então, essa é a figura. Deus já venceu Satanás, só que completamente a derrota só será na segunda vinda de Cristo. Por isso nós temos que ficar firmes, preparados. Contra o quê? Olha o que é que diz no versículo 11 e no versículo 14. Contra o que nós temos que ficar preparados? Para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aí o que é que ele diz mais no verso 14? E contra os dardos inflamados do diabo. Então o ataque vem por todos os lados. Vem na família, vem no casamento, vem na empresa, vem no negócio, vem na sua casa, vem dentro da igreja. Ele não brinca. Nós temos que ficar firme contra as ciladas, porque o ataque dele vem por todos os lados. Todos os lados. Ele veio para matar, roubar e destruir. E a primeira coisa que ele quer fazer para você, crente, sabe o que é? Te afastar da igreja. Te afastar do meio do povo de Deus. É isso que ele quer fazer. Ele quer te afastar da igreja. Ele quer te afastar da comunhão com os irmãos. Essa é a primeira coisa que ele quer fazer. O diabo, ele não brinca. Enquanto existir o diabo e o filho da iniquidade no mundo, haverá problemas. Não haverá isenção de problemas para o crente, não. Nós não temos foro privilegiado, não. Os dados inflamados apontam para quem? Para a igreja de Cristo. Está apontado para a igreja de Cristo. Ele quer o quê? Desviar a igreja da verdade. Ele ruge como leão. Ele está ao nosso derredor. A luta do diabo não é contra o seu corpo. Eu quero que você preste bem atenção nessa hora. A luta do diabo não é contra o seu corpo, mas é aqui na sua mente. Pastor, mas ele não pode me possuir. Claro que não. Mas ele pode lhe afligir. Ele pode afligir. Ele pode oprimir. Ele pode colocar dentro da igreja falsos profetas, trazendo erro religioso. É isso. A Bíblia toda fala mais de falsos profetas do que o diabo. Por quê? É só você ver, abrir aí as portas. Igrejas cheias de heresias, que não pregam a palavra de Deus, que não expõem a palavra de Deus. Então o diabo está trabalhando no meio da igreja, querendo trazer o erro religioso, para afligir. Ele só pode afligir, ele não pode possuir. É isso que ele faz. A Bíblia fala mais dos falsos mestres, dos falsos profetas. Ele não pode tirar a sua salvação, claro que não, mas ele vai tentar atrapalhar, se possível, até os eleitos de Deus. Mas se nós chegaremos, porque nós estamos firmes e revestidos. Por isso a nossa posição é uma posição de defesa. Volte um pouquinho aí, aliás, para frente um pouquinho. Vamos para Tiago 4:7, aquilo que eu falei. Tiago 4:7, depois a gente volta para Tiago 4:7. Olha o que é que ele diz. Por isso que a posição é de defesa, aqui está bem claro. Tiago 4:7. Tiago 4:7, amém? Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam, posição firmes e revestidos. Mas resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Vocês entenderam? Que a posição da igreja não é correr atrás do demônio, não é amarrar o demônio, não é perguntar o nome de demônio, não, mas resistir, ficar firmes. A posição é de defesa. E como é que nós conseguimos isso, pastor? Facinho, no verso 11: vestir-se de toda a armadura de Deus. E o apóstolo Paulo vai mais longe. Olha o que é que ele diz no verso 13, quando ele diz no verso 11 que nós devemos vestir, ou então nos revestir. No verso 13 ele diz assim, olha o que é que ele diz no verso 13, para completar essa primeira parte da pregação: por isso peguem e se revistam. Peguem o quê? Por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir. A posição de defesa, não de ataque. Quem anda procurando demônio aí é coisa de gente doido. Coisa de gente doido isso aí. Oxente, quem já viu isso? Armadura de Deus. Peguem toda a armadura de Deus. Qual é a armadura de Deus? Verdade, justiça e paz.
Cristo é a própria verdade. Cristo é a própria armadura de Deus. Nós temos que estar revestidos de Cristo. Peguem toda a armadura de Deus, as armas espirituais, nós vamos ver, e todas as virtudes de Cristo, para nos conduzir vitoriosamente. Por isso essa posição aqui, de defesa do soldado de Cristo: espada na mão, capacete da salvação, com cinto aqui, cheio de arma, igual o soldado de Cristo. Mas a gente vai ver cada arma dessa, porque o bom soldado de Cristo tem que andar com a sua espada na mão, a armadura de Deus. Nós já temos essa armadura, mas olha o que o apóstolo Paulo diz aqui: peguem e se revistam de toda a armadura de Cristo. Literalmente ele está dizendo, tome posse. Agora eu vou falar de bem de nossos irmãos pentecostais. Tome posse, receba tudo isso aqui para vocês, em nome de Jesus. Apodere-se, mulher. De quê? Da armadura de Cristo. Apodere-se, mulher, da armadura de Cristo. Aqui, quer ser empoderada? Apodere-se da armadura de Cristo. Receba a armadura de Cristo. Tome posse da armadura de Cristo. É isso, as peças da armadura do soldado de Deus. Vamos ver cada uma aqui delas, rapidinho. Como é que nós temos que estar preparados? Verso 14, a primeira: portanto, fiquem firmes. Aí ele vai dizer: cingindo-se com a verdade. A primeira armadura de Cristo, a armadura de Deus, é a verdade. E quem é a verdade que desceu do céu? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que pegar e nos revestir de Cristo, cingindo-se da verdade. A chave eu já dei para vocês, né? Verso 10 é a chave. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí nós caminhamos, aí nós prosseguimos, aí nós vamos em frente. A verdade é o próprio Cristo que desceu do céu. João disse isso: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo diz que nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Nós temos que pegar. Se nós estivermos cingidos com a verdade de Cristo, nós não seremos enganados. Não seremos enganados, igreja do Senhor, não. Quando nós pegamos todas as virtudes de Cristo, você conhece a verdade, vai fugir do engano, e vai fugir das heresias, e vai fugir dos erros religiosos. Satanás é um homem polido. Ele traz as pessoas polidas, cheirosas. O pastor Marcos, com quem eu falei, ele disse: a pessoa é muito besta. Para eu fazer ele chorar, só preciso eu dizer, engrossar a voz um pouquinho e dizer: batatinha quando nasce esparrama a rama pelo chão. Diz que começa para o povo chorar. Na hora que ele fala assim, que ele aumenta a voz um pouquinho, eu disse: mesmo, pastor, eu conversando com ele lá no stand. Só precisa falar isso. E o povo começa a porra. O povo de Deus. Mas se você estiver revestido da verdade, você não vai ser enganado. Como eu faço isso? Como eu obedeço esse mandamento? Cingindo-se de toda a verdade, meditando na palavra de Deus, que é a verdade, meditando nas grandes promessas. Aquele que prometeu é fiel para cumprir até o dia do Senhor. Deleite-se nas verdades de Cristo, aí você estará completamente protegido. Segunda arma do soldado de Cristo, versículo 14, parte B: vestindo-se a couraça da justiça. A justiça aqui é a justiça de Cristo, que ele, a justificação pela fé. A couraça servia para proteger. Quando o soldado romano se vestia com essa couraça, servia para proteger os órgãos vitais: coração, pulmões, rins e outros órgãos. Por isso nós temos que nos revestir da justiça de Cristo, a justiça que nos justifica. Ele é o justo e o justificador. Vamos voltar mais um pouquinho, Romanos 8 novamente, só para a gente entender. Romanos 8, essa justiça de Cristo. Romanos 8, 33. Romanos 8, 33. Aqui uma pergunta retórica, eu já vou dar a resposta, tá? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? Ninguém. Podem até tentar, mas não conseguirá. É Deus quem os justifica. Você está justificado. A justiça de Cristo foi aplicada em você. Então, quando aquelas acusações vinham em seu coração,
você lembre-se da justiça de Cristo. Quando alguém disser, ou então vier com alguma acusação e disser, lá no seu coração, lá no íntimo, você pecou de novo. Você não consegue chegar. Nada que você faz dá certo. Você é um desocupado. Você poderia ter chegado mais longe. Aí você vai lembrar, é Deus quem me justifica. Foi Cristo que morreu por mim na cruz do Calvário. Foi Ele que ofereceu o sacrifício perfeito por mim na cruz do Calvário. Eu sou completamente livre em Cristo. Nenhuma condenação mais há para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Você vai lembrar da justificação pela fé, que não existe mais nenhuma condenação para você. Por isso o Espírito Santo habita em você. E o Espírito Santo que habita em nós não deixa o crente pecar em paz. O Espírito Santo sempre incomoda os crentes. Aí o que é que nós fazemos? Confessamos, nos arrependemos e voltamos para Ele e não pecamos mais. Esse é o primeiro sinal que você é crente. Se você se arrepende, confessa e não faz mais aquela mesma coisa que você vivia fazendo, se o Espírito Santo está falando com você nessa noite, esse é o primeiro sinal que você é crente. Confessamos, nos arrependemos e lutamos para não pecar mais. É isso que acontece com nós. Confessamos, nos arrependemos e lutamos para não fazer mais. Satanás vai lhe acusar? Sim, claro que sim. Mas lembre-se todo dia da obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário por você. É isso. Terceira arma de Cristo, versículo 15. Olha o que é que ele diz: tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Quem é o príncipe da paz? Jesus. É Ele que nos dá paz para nós sairmos e combater o bom combate do dia a dia. Se nós não estivermos na presença de Cristo logo cedo, Martinho Lutero disse, se não tivesse, acordasse de manhã e não passasse 2 horas completamente com Cristo, só Ele e Cristo, o restante do dia para ele estava perdido. Nós temos que ter uma vida diária de comunhão com Cristo, para que nós possamos ter paz, a paz do Evangelho, a boa notícia da salvação, para que nós possamos vivermos, enfrentarmos as dificuldades que está lhe afligindo. Que situação terrível é o homem aí fora, sem Deus. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. O homem sem Deus, com o diabo contra ele, o mundo, e sem Deus. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é ninguém. Nós temos que ter paz com Deus, e essa paz vem através do Evangelho. É o Evangelho da paz que produz paz, a boa notícia que chegou aos nossos corações, que Jesus salva pessoas, que Deus salva pessoas através da obra redentora e completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós só temos paz se nós crermos nisso. Se nós não crermos nisso, não vai haver paz no nosso coração. Quarta arma do soldado de Cristo, versículo 16, o escudo da fé, versículo 16, olha o que ele diz: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Fé. O escudo aqui era para se proteger contra as flechas, nas lutas e nas batalhas que tinha contra os inimigos. E as setas eram setas incendiárias aqui no grego, para que não matassem os soldados romanos. Por isso nós temos que estar protegidos com esse escudo da fé. Fé em quem? Fé em quê? Fé em quem? Fé em quê? Em homens? Não. Em santos feitos por mãos humanas? Não. Feitos de gesso e de madeira? Não. Em quem nós estamos crendo verdadeiramente? Se você crê em Cristo Jesus, você tem a fé salvadora para chegar. Você já saiu, mas falta chegar. Se você estiver crendo em ídolos, em santos, não, você está procurando caminhos de morte, caminhos que nos levará à perdição. A fé, como é que eu faço para ter a fé? É fácil, é só ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Ele está falando ao seu coração nessa noite.
Existe a fé da salvação e a fé da confiança em Cristo diariamente. Qual a diferença, pastor, dessas duas fés? A fé que salva, Jesus Cristo já lhe salvou e você tem todas as garantias. Vou repetir, a fé que salva, dom de Deus, Jesus Cristo já lhe salvou e você tem todas as garantias. E a fé do dia a dia é igual um músculo, é eu ter confiança inabalável em Jesus Cristo. Colocar todas as minhas causas diante dele, crer no invisível. Eu não preciso ver, o que eu preciso é crer. Você crê? Você tem fé? Louvado seja o nome de Deus. Ele nos dará coragem, ele nos dará ousadia para podermos prosseguirmos nessa caminhada. Quinta arma, o capacete da salvação, parte B. Versículo 17, olha o que é que diz. E preparados com o evangelho da paz. Versículo 17, diz assim: usem também o capacete da salvação. Capacete da salvação. Há uma luta, há uma batalha. Os soldados usavam o capacete para proteger a cabeça. E qual a luta hoje? A principal luta hoje do crente, a mente. Várias coisas chegam no nosso HD, né? Várias coisas. Quantas coisas já não passaram pela nossa mente hoje? Hoje à noite, só hoje. Até você chegar aqui no culto, quantas coisas já não passaram? Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, a luta é aqui. A guerra é espiritual. O capacete servia para proteger a cabeça. Tem a ver com a mente, mas tem a ver também com transformação do coração. A salvação transforma, muda, regenera e transforma. Muda a minha conduta, muda o meu modo de ver o meu irmão, de amar o meu irmão. Eu não vejo mais com os olhos que condenam. Eu não olho mais com aquela boca de acusação, mas eu olho com amor incondicional, porque eu sou transformado. E aqui a metamorfose, literalmente transformado. Não tem um casulo? O casulo se transforma numa borboleta. Transformação, mudança de mente, mudança de conduta. Você tem certeza da salvação? Quando nós estamos numa igreja que você perde e ganha, ganha e perde, perde e ganha, é difícil viver assim, né? Tem pessoas que pensam que perde amanhã, ganhou hoje, aí vai sofrer. Por que eles acontecem isso? Perde a salvação, ganha a salvação. Perdi hoje, ganhei amanhã. A palavra de Deus não diz isso. Às vezes é o pecado na consciência, porque a luta é aqui. Às vezes é falsas doutrinas que entraram dentro da igreja e mudaram isso aqui que Deus deixou para nós, o que é a verdade de Deus. E Satanás também, às vezes, tentando, oprimindo o cristão. Mas você vai lembrar e disse: Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Ele derramou seu sangue por mim na cruz do Calvário. Cristo pagou a culpa do meu pecado. O Espírito Santo me regenerou. Eu nasci de novo, fui selado com o Espírito Santo. Como é que você perde a salvação se Deus é imutável? Que Bíblia que você está lendo? Porque diz que Deus corta, Ele polda, para que você possa dar frutos. Tem que interpretar, ir na exegese, não tem nada a ver. Ele é fiel para cumprir, Ele é imutável, Ele não muda. Não muda. Ele nos dá todas as garantias. Por isso a salvação é pela graça, mediante a fé. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eis a boa notícia: já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele termina com a sexta arma do crente. Aí no verso 17, parte B, a espada. Olha o que é que ele diz. 17, parte B. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos que andar com ela. O que é que o salmista diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela nos ilumina, ela nos dá direção, é ela que nos conduz, é ela que é nossa regra de prática e fé. O que é que o escritor
aos Hebreus diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. É com a espada na mão. É com a espada na mão que o crente tem. É saber que nós resistimos ao diabo com a palavra. O que foi que Jesus fez? Resistiu com a palavra, ele sabia da palavra. Jesus resistiu ao diabo, a tentação no deserto, com o quê? Com a palavra de Deus. Qual era a palavra de Deus que Jesus usava? A Bíblia, o Antigo Testamento. E Jesus simplesmente disse: está escrito. Transforma aqueles pães, aquelas pedras em pães. Jesus olha e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem. E ele quis ser adorado, e Jesus respondeu também lá em Deuteronômio, diz: não, adore somente o Senhor seu Deus, preste culto somente a Deus, com a espada na mão que é a palavra de Deus. Eu não farei o que é errado no meu trabalho, nos meus negócios, juntamente com a minha mulher, com o meu marido, com meus filhos, porque está escrito. Sabe qual é o problema do crente? É que muitos não sabem onde é que está escrito. Aonde está escrito? Quando eu estou passando por um problema, uma dificuldade, aonde é que a palavra vai falar comigo? Aonde está escrito? Não adulterarás, não matarás, não darás falso testemunho, não difame o seu irmão. Onde está escrito? Onde é que nós encontramos as respostas? O problema do crente é que às vezes ele não usa a sua ferramenta de batalha, a espada. Deixa a espada do lado. Aí eu lembro de Gideão. Eles não se orgulharem, começaram com 30 mil, né? 33, baixou para 20, baixou para 10, só 300. E aqueles que esqueceram a espada, Deus diz: tira, são desleixados. A espada tem que estar na mão. Como é que eu faço tudo isso até agora que nós falamos? Versículo 18, a resposta: orem em todo o tempo no Espírito, o Espírito Santo que habita em nós, somente assim, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem, orar e vigiar, com toda perseverança e súplica para todos os santos. Temos que orar uns pelos outros, oração e súplica para permanecermos firmes e inabaláveis. Todo tipo de súplica, todo tipo de oração, adoração, louvor, confissão de pecados, arrependimento, contrição diante de Deus, dependência de Deus, orar sem cessar. Aí ele vai dizer: orar no Espírito, em espírito de oração. Aqui o Espírito é com E maiúsculo, é o Espírito Santo de Deus em nós. E tendo comunhão com os irmãos, orar pelos santos. Aí ele vai dizer aqui ainda: orar com perseverança, orar sempre, orar sem cessar. É interessante, Paulo, ele disse: ore também por mim, versículo 19, ó. E orem também por mim, ore pelo seu pastor. Não esqueçam, hoje à noite é doutrina quando chegar em casa. Ore pelo seu pastor. Paulo diz: orem também por mim, versículo 19, orem também por mim. O pastor precisa de oração, ele ora por todos. Ou vocês pensam que eu não tenho uma listinha lá de aniversariante? Pelo menos uma vez por semana, individualmente. Todos. Por todos. A sua missão aqui na terra, Paulo termina no verso 19, dizendo que a missão dele era pregar o evangelho. O que é que ele diz no final do verso 19? Ele diz assim: e que me seja dada a palavra com ousadia e tornar conhecido o mistério do evangelho. Tudo que Paulo queria era isso. Tudo que a igreja tem que querer é isso: pregar o evangelho de Deus. Essa é a missão da igreja. Falar para aquele que está do teu lado sobre as boas notícias, que só há salvação em Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus, para que as nossas vidas sejam transformadas, mudadas e restauradas para a glória de Deus. Eu termino com 3 aplicações para que a gente possa pensar nessa noite em tudo que nós falamos aqui.
3 aplicações. Primeira, há uma batalha espiritual, sim. Há uma batalha espiritual, sim. E está ao nosso derredor. A batalha não é no corpo, mas na mente. Não é no nosso corpo. Ele pode sim fazer, porque ele tocou em Jó, mas não tocou na alma. Feriu Jó. Mas o objetivo principal é desviar você dos caminhos do Senhor. A arma do diabo é a mentira. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer distorcer a verdade de Deus. Ele quer substituir Deus. Ele quer olhares. Ele quer atenção. Ele quer se vangloriar. Essa é a arma dele. Ele quer atenção para ele. Terceira aplicação. Em Cristo você tem uma posição de vitória. E eu peço que em nome de Jesus, nessa noite, você possa se revestir de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus que nós falamos aqui, ponto a ponto, crendo, para que você possa receber salvação completa em Cristo. Enquanto isso, nós vamos perseverar, porque nós estamos aguardando a segunda volta de Cristo. E Ele nos levará para a Nova Jerusalém Celestial. Aquilo que o escritor de Hebreus diz, a grande cidade de fundamentos. A grande cidade de fundamentos, onde Deus é arquiteto e construtor. O novo céu e a nova terra, o lugar onde habita a justiça, isso tudo está nos aguardando. Para isso nós temos que estar prontos, revestidos de Cristo. Nós não podemos, preste bem atenção nisso, eu e você, nós não podemos ficarmos vulneráveis diante desse inimigo maior, porque ele abate, ele aflige. Nós temos que ter cuidado, porque se ele nos abater e ele nos afligir, nós vamos chegar sim por causa do sangue de Cristo, mas nós chegaremos arrastados, nós chegaremos gemendo, nós chegaremos no céu sofrendo, nós chegaremos no céu sendo peso para as outras pessoas. Revista-se de toda a armadura de Deus. Nessa noite, eu te peço em nome de Jesus, releia novamente quando chegar em casa, para que nós não possamos chegar dessa forma, exaustos, gemendo e sofrendo, sendo um peso para as outras pessoas. Não, Deus quer e deseja que você atravesse para o outro lado, refletindo a glória de Deus, combatendo o bom combate de Cristo. É assim que chegaremos. É assim que chegaremos. Essa palavra é para aqueles que estão sofrendo alguma luta nessa noite. E eu queria, meu amado irmão, lhe encorajar. Aonde quer que seja a sua luta. É com o trabalho, é com os filhos, marido ou esposa, é no casamento, é no seu negócio. Eu convido a você, em nome de Jesus, para que você possa investir mais tempo lendo a palavra de Deus. Quais são as áreas que eu tenho que mudar? Nessa noite, a palavra de Deus vai lhe mostrar como é que você tem que prosseguir. Pessoas que às vezes caíram e não têm força para voltar, por causa de algum pecado de estimação, ou algum relacionamento que não agrada a Deus. Jesus, deixa eu lhe dar uma boa notícia. Ele nunca abandona os seus soldados feridos. Ele não deixa para trás os seus soldados feridos. Ele quer curar as suas feridas nessa noite. Ele quer trazê-lo de volta para o arraiar de Cristo, para que você receba as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Pastor, como é que eu faço isso? Arrependimento, contrição, quebrantamento diante de Deus. Que Deus possa nos quebrantar, que nós possamos dizer como o salmista, nós vimos na escola bíblica de manhã: sonda-me, ó Deus, prova-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, ó Deus, em confissão e contrição, para que Deus possa curar todas as suas feridas, todas as nossas mazelas. Ele cura,
como Ele curava no passado. Dispõe o seu coração e coloque o seu coração diante de Deus nessa noite, onde você está. E para você que não é crente ainda, lembre-se que Jesus é o bom pastor, que cuida das suas ovelhas. E Ele está chamando você, Ele diz: aqueles que meu Pai me der, de maneira nenhuma os lançarei fora. O chamado é para você nessa noite, para que você possa se render diante de Cristo, entregar sua vida a Jesus por completo. Uma vida diante de Deus, não há mais o que esperar, não há tempo mais. O mundo jaz do maligno, não há. Pode ser que amanhã não haja uma nova oportunidade. E o convite é para você: venha experimentar da água da vida que é Jesus Cristo. Venha. Se você provar da água da vida, você nunca mais terá sede, nunca mais terá sede, porque Ele sacia a nossa sede, porque Ele mata a nossa fome espiritual, porque Ele é Deus, Ele é fiel e garante. Ele é o primeiro e o último. Ele é aquele que vem em poder, majestade, com cetro na mão, buscar a sua igreja. Vamos orar em nome de Jesus, igreja do Senhor. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque o Senhor nos dá essa palavra maravilhosa, Deus, para que nós possamos nos revestir, ó Deus, de toda a armadura de Deus. Nós possamos estar firmes, ó Deus, e revestidos do Teu poder, porque nós sabemos, ó Deus, que o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E a Tua palavra diz que quando somos fracos é que somos fortes. Quanto mais dependentes de Ti, mais o Senhor nos fortalece. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Porque nós não olhamos para as dificuldades, mas nós olhamos para as Tuas promessas. E as Tuas promessas é de vida eterna, é de paz, gozo na alma, regozijo diante do Pai, mesa farta, louvor e adoração ao Teu nome, o resto das nossas vidas, uma vida de oração, de adoração. Ó Deus, que o Senhor possa falar ao coração da Tua igreja e aplicar toda essa palavra, ó Deus, que foi lida e proferida aqui nessa noite, que ela possa fazer morada dos nossos corações para nos encorajar a prosseguirmos, olhando para o Senhor, que começou e que finalizará a boa obra em nossas vidas, que tem toda a autoridade e poder nos céus e na terra, que nos sustenta apesar das dificuldades, ó Deus. O Senhor nos conduz. Que o nosso estado seja um estado, ó Deus, de revestimento, para que nós possamos ficar firmes, peguemos toda a armadura de Deus e nos revestimos do Teu poder, ó Deus. Nos direciona, ó Deus, nessa caminhada. Ó Deus, que o Senhor possa fazer morada também no coração daqueles que ainda não tiveram experiência com o Senhor. Ó Deus, que o Senhor sopre, ó Espírito Santo de Deus, sopra, Senhor, no coração daqueles que ainda não Te conhecem, para que haja salvação, ó Deus, porque o objetivo final do Senhor é nos salvar. Nós seremos, e já sabemos, ó Deus, que tudo e mais vai passar, mas um dia nós estaremos face a face com o Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa soprar nos corações daqueles que ainda não tiveram experiência com o Senhor, e o Senhor possa fazer morada, ir de encontro a eles, que eles possam Te reconhecer como o Senhor e Salvador da vida deles. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, perdoa os nossos pecados nessa noite, ó Deus, de omissão, de fraqueza, e nos reveste, ó Deus, com o Teu poder, para que nós possamos, ó Deus, continuar o restante dessa semana Te servindo
para que seja uma semana abençoada e abençoadora. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações e comunhão do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.